Bora! YouTube. Falando sobre moralidade de personagens e romantização em arte. Vamos falar sobre um dos assuntos mais controversos e complicados que eu já falei aqui nesse canal. Sendo que Laila, você foi uma das streamers que apareceu na minha retrospectiva. Sério? Cara, eu fiz a retrospectiva de criadora, né? Eu sou criadora de conteúdo. E eu descobri que nesse ano inteiro, eu fiz 73 lives. Olha que humilhação. Humilhada. que não deveria ser controverso, porque é uma coisa meio óbvia, tá aí desde sempre em mídia, mas, vamos lá. Quando você cria uma história ou uma arte em geral, você sempre vai colocar coisas do mundo real de alguma maneira, ou coisas que sejam análogas ao mundo real. Isso sempre vai acontecer porque a imaginação humana é limitada pelo que os humanos conhecem. O que você, escritor, conhece é o mundo real. E mesmo... Sim, e esse ponto é muito interessante porque sempre que a gente vai criar monstro, fantasma, aparição, uma coisa grotesca, a puta que o pariu, sempre tem um quê de humanidade. Aquilo sempre vai parecer um humano de alguma forma. E eu tava pensando sobre isso, tipo, como que a gente não consegue... Por exemplo, como que deve ser um alienígena? Ele sempre vai ter alguma coisa nele que vai parecer um humano. Ele pode até ficar no Vale da Estranheza, mas ainda assim aquilo vai te lembrar um ser humano de alguma forma. E eu sempre fico pensando isso, que é muito doido, né? Porque a gente não consegue pensar além do que a gente conhece. Fez sentido? Não sei se fez sentido. Vai assistir o vídeo do Metaforando, não? Ai, vou ter que assistir, né? Pediram ontem e eu esqueci. Se vocês pegarem inspiração em outros escritores, eles pegaram ideias do mundo real. Então você sempre vai colocar conceitos que estão no mundo real, ou pelo menos análogos a ele. Mas isso não quer dizer que você, escritor, concorda com esses conceitos. Dando um exemplo aqui, se você quiser escrever uma história sobre um serial killer, você vai estar, querendo ou não, remetendo ao fato de que no mundo real tem serial killers. Isso só tá na sua história porque é uma coisa que acontece fora da sua história. Só que você querer contar essa história não quer dizer que você concorda com serial killers, mas que seja o foco da sua história, mas que seu protagonista seja um desses assassinos. O problema é que devido a outros fatores que estão em uma história, você pode acabar exaltando as ações que seu serial killer tem na história, romantizando ela, passando pano pro que seu E nem aconteceu com a série da Netflix do nosso querido Jeffinho. O cara, um lixo, completamente sem noção, problemático das ideias, cometeu as maiores atrocidades que um ser humano pode imaginar. Ele só não foi preso antes porque era branco. Aí vem a Netflix, faz uma série e a série dá a entender, tadinho. Ele era maltratado pela família. E olha só, ele é tão bonito. Que ódio, cara, que ódio. Me deu um pouquinho de raiva dessa série, sinceramente. Jeff Bezos, o Jeffrey Dahmer, gente, é surreal. Tanto que as famílias das vítimas ficaram putíssimas com isso daí. Porque, tipo, primeiro quer catucar uma dor que nunca vai se curar, porque, né? Ele matou todo mundo, mas ele é bonito, sim. Não, e esse negócio do... Ai, não prende ele não, ele é tão bonito. Isso é muito normal no TikTok. Gente, tem um monte de videozinho no TikTok exaltando serial killer, vários tipos de criminosos, mas tem uma premissa de fundo de aqueles edits que essa galera faz de... Ele é bonito. Ele é bonito? Ele é bonito? Cara, não dá. Cara, foi ridículo da parte deles. Sim, e eles falaram que a série vai ter segunda temporada. Eu não entendi direito que eles vão pegar outros serial killers que tem por aí. Gente, olha, Mas isso daqui é um ponto muito interessante, porque é a capacidade de pegar uma coisa que é uma atrocidade e você botar uma música triste de fundo e transformar aquilo numa coisa aceitável. Tipo, mas veja, olha o passado dele. Justifica. Vai se fuder. Vai se fuder. E a série foi baseada em um quadrinho que, adivinha,
não endeusa o Jeff e ainda desenha ele como... Então, esse quadrinho que foi baseado é o quadrinho que um colega... Gente, sinto lhes informar, mas eu sou a mestra do True Crime. Eu, assim, consumo isso desde que eu tenho 13 anos de idade. Inclusive, eu cheguei num ponto da minha vida que eu simplesmente conheço todos os casos. Assim, inclusive, eu até fico triste às vezes, porque eu penso, eu já ouvi esse, que lixo. Mas tá bom. Era de um amigo dele, porque ninguém tem certeza se eles eram realmente amigos ou não, mas uma coisa é fato, eles eram da mesma sala. E o menino escreveu esse livro numa pegada em quadrinho, baseado na relação que eles tiveram quando eles eram crianças ainda. Porque o Dahmer já apresentava umas coisas meio esquisitas. Então, tipo assim, além de ter sido feito na base de um quadrinho, era um quadrinho que nem tinha muito aprofundamento da história em si. E eu não assisti a série, que eu me recusei a assistir. Eu só fui mesmo ver o que a galera tava falando sobre isso. E parece também que eles pegaram muito nessa parte do o pai abandonou, a mãe sei lá o quê. Ai, olha só, ele aqui fazendo taxidermia. Oh, não, um momento lindo que ele tem com o pai dele. Então, tipo assim, eles foram muito nesse viés do... Ai, tadinho dele. A vida dele é tão sofrida. Vai se fuder. Vai ser tipo American... Eu amo essa série. Quer dizer, eu não vejo tem um tempo. Tá, entendemos sua reclamação. Agora vamos continuar com a segunda temporada e romantizar outro psicopata. Sim. Se todo mundo que é abandonado virasse assassino e canibal... Não, vai. O mundo tava na merda já, porque é mais fácil achar alguém que tem uma família normal. É mais fácil achar uma família que tem uma família anormal do que não tem uma família normal. O mundo seria aquele filme Noite de Crime. Sim, cara. É bizarro demais isso. Porque não é a primeira vez que acontece. A galera sempre pega esses ícones. Não, ou melhor, pegam esses assassinos e transformam eles em ícones da cultura pop. Tipo, que nem eu tava vendo... que no Halloween tinha uma galera fantasiada de Jeffrey Dahmer, tipo assim... Amigo, você se fantasia do Ghostface, não do Jeffrey Dahmer, porque essa porra existiu na vida real. Sabe? É muita insensibilidade da galera. E é aquilo, né? Essa dosinha toda, porque ele é bonito. Porque eu duvido muito que se ele fosse um cara escroto, esquisito, feio, se ia ter essa comoção toda. Enfim, eu fico puta, gente. Realmente eu fico puta. Porque você pode contar essa história. Você pode falar sobre ela. Mas é tão mais interessante se você pegar isso do viés da galera que sofreu, da galera que se fudeu, dessas famílias que perderam, do que ir lá e botar o ponto de vista do cara que você nem conheceu como se ele fosse um coitado. Ai, gente, sinceramente, que lixo, né? Isso porque, além do cara... Porque ele era gay, né? Teve essa comoção aí das mulheres, tudo aí. E na época dele também, ele recebia muita cartinha das mulheres na cadeia, falando que ia esperar ele sair. Ai, gente, é complicado, né? Enfim. O personagem está fazendo. O killer tem na história, romantizando ela, passando pano pro que seu personagem está fazendo. Afinal, é só ficção. Mas aí volta pro que eu falei no início, não é exatamente só ficção. Você, conscientemente ou não, puxou isso do mundo real. Então, que mensagem exatamente você está passando por, entre aspas, romantizar esse serial killer? Isso é um bagulho muito importante que todo escritor e todo artista em geral tem que ter em mente. Não é tipo é só ficção. Não. Ficção tem consequências no mundo real. Ficção jamais vai ficar só na ficção. Então vamos entender um pouquinho mais essa questão de, entre aspas, romantização e entender qual seria a melhor maneira possível de escrever alguém moralmente ruim. Não sei se moralmente ruim é a forma certa de falar, mas vocês entenderam. Para que a tese em geral desse vídeo fique claro, vou puxar aqui um personagem que eu acho que é o que melhor encapsula tudo que eu vou dizer aqui, porque ele lidou com um fenômeno muito interessante. E eu tô falando, é claro, do nosso queridíssimo Rorschach de Watchmen. Watchmen, escrito por Alan Moore, é uma das poucas coisas que eu falo sem problema nenhum, que é uma desconstrução. Watchmen pareceu ter sido planejado como uma desconstrução da ideia de super-heróis, especialmente pra época. Rorschach, como já dito pelo próprio Alan Moore, foi planejado como uma versão deturpada
do Batman. Um Batman sem nenhum do seu glamour. Então era uma pessoa perturbada que tá lidando com suas questões de uma maneira ainda mais perturbadora. Rorschach não é uma boa pessoa e o Moore coloca muito ênfase nisso em vários momentos diferentes da narrativa. Focando bastante também na questão da hipocrisia dele. Ele meteu a porrada em um abusador, só que ele passa pano pra violência abusiva quando é um amigo barra conhecido dele que causou. Chamando de um pequeno lapso moral. Foi só uma escorregada que o comediante cometeu, só isso. Ele critica o quão impuro esse mundo é com todas essas garotas de programa andando na rua, e essas mulheres mamando nas tetas do governo. E ele é bem racista, bem homofóbico, não toma banho, não escova os dentes, isso são coisas da própria história mesmo, no caso. Ele, em geral, é um cara asqueroso que tá falando que outras pessoas são asquerosas. Essa é a ideia. E não achem que eu estou falando que o Rorschach é um personagem ruim. Muito pelo contrário, isso vai ser importante daqui a pouco. Ele é, tipo, lindamente escrito. E além disso, ele é muito bem humano. construído. Então dá pra você ler e ver ele como uma pessoa, ter algum tipo de apego por ele, mas ele não é feito pra ser idealizado. Ele não é uma boa pessoa, ele não é um super-heróizinho, ou sei lá. Ele é um arrombado com opiniões de um arrombado. Ele só é, tipo, bem escrito e uma pessoa em geral. Porém, jamais idolatre ele. E aí, Zack Snyder fez um filme e idolatrou ele. Não foi só o Snyder, porque muita gente leu o Watchmen. Obrigada, porque o Snyder é um lixo. Na minha humilde opinião. É claro que vocês podem discordar à vontade. E acabou passando pano pro Rorschach. Seja não prestando atenção ou não ligando pra essas cenas mais questionáveis dele, seja só, ei, olha, a estética dele é legal, então eu amo esse personagem, ele é incrível, ele é maravilhoso e lindo, nunca fez nada de errado. Alan Moore odeia isso, inclusive. Eu acho que ninguém odeia o Rorschach mais que o próprio Alan Moore por ter criado esse personagem com uma ideia muito óbvia, que foi interpretada corretamente, entre aspas, pela maioria das pessoas, mas ainda assim teve uma parcela que só não pegou esses aspectos da história. Zack Snyder talvez tenha sido um deles, ou ele só não liga, e ele ajudou bastante pra transformar o Rorschach no Rorschach. Eu não lembro se essas falas mais questionáveis estão no filme. Eu acho que não estão. Mas mesmo se estiverem, elas estão soterradas pela semiótica que o Snyder apresentou pro personagem. Ele é todo legal. Ele anda pela rua julgando todo mundo em câmera. Isso rola muito com aquela série lá, né? The Boys. Que a proposta da série é uma, a mensagem da série é uma. Tá tudo na sua cara, mas não tá tão na sua cara assim, porque é tudo feito de um jeito muito complexo, mas a maioria das pessoas não entendem, e é isso. Oi, um NPC qualquer, como é que você tá? Câmera lenta, só que os julgamentos deles estão certos, porque tá em câmera lenta e estamos se focando muito em como realmente o mundo é uma bosta e ele não é. Olha a estética dele, olha ele agindo em câmera lenta. Ele é muito legal. Como uma pessoa assim poderia ter algum problema? Como uma pessoa que anda em câmera lenta poderia não ser legal? Mas The Boys na série é quase a mesma coisa da HQ, só que... Não, eu falo na questão de que é claramente uma crítica, é claramente um apontamento de dedo, e as pessoas apenas, algumas, né, não entenderam isso. A série tá tentando te falar uma coisa, e as pessoas estão entendendo outra completamente diferente, ao ponto de se identificar com... Eu não sei o nome dele. O cara lá do The Boys, o principal, que eu não sei o nome. Esqueci. Me fugiu! Olha que skin maneiraça, como esse cara não seria um fodão. É tipo isso. Isso, o Capitão Pátria. No caso, a galera que romantizou. Isso, no caso foi... Mas assim, não foi só a galera, né? Porque a gente tem que combinar que o enquadramento, a música, as frases, a ação... como que tudo é dirigido, é feito pra você pensar de que ele é um fodão. Então, a culpa não é sua que está pensando que ele é um fodão. A culpa é de quem tá criando isso. Basicamente. Tem um vídeo muito bom sobre isso que a gente vai reagir na próxima live. Decidi. Eu tô pra trazer esse vídeo pro canal tem muito tempo, mas eu fico na dúvida porque, sei lá, né, algumas pessoas aqui são meio pá das ideias, mas eu vou trazer. O Pátria na série vi ele como um personagem patético, mas é exatamente o que ele é. O vídeo do Hora Thiago? Sim! Eu amo esse vídeo! Ele lançou um vídeo novo. Aí eu não sei se eu assisto agora ou se eu seguro ele pra fazer realmente um react. Pra dar essa ideia.
Eu vou trazer o vídeo do Hora, Thiago, porque eu acho esse vídeo sensacional. Tanto quanto o roteiro, como que ele se comunica, a ideia que ele passa é tão... o cara é muito foda, sinceramente. O problema é que não seja perdoável. Você já viu ele pulando em câmera lenta? É, tipo, muito legal. O aspecto grandioso da direção do Snyder acabou empurrando bem mais pro fundo as críticas e ideia em geral do personagem Rorschach. Você pode ver que elas meio que estão ali só porque já tava na história, mas esse é um caso onde não importa nem um pouco. A câmera apresenta alguém muito pica, e é isso. As atitudes mais questionáveis dele, não, são só os errinhos, tá tudo bem. Só... olha o casaco dele, pô. É muito engraçado ver relatos de gente que começou vendo o filme do Snyder e depois foi pro quadrinho de Watchmen, porque todo mundo fica tipo, cara, eu nunca imaginei que o Rorschach era isso, e não o que eu vi antes. Porque, sim, linguagem é um aspecto muito importante de mídia, como eu falo volta e meia aqui. E se você quiser colocar um personagem que não é pra ser idealizado, você tem que entender esse aspecto. Aí agora que vem a questão mais complicada. Daniel, você está falando que nós não deveríamos lidar com assuntos pesados em histórias ou apresentar personagens que sejam moralmente ambíguos / filhas da puta? Ou pelo menos apresentá-los como protagonistas, como personagens a serem seguidos? Não é isso que eu estou dizendo. Não só, como eu já falei antes, o Rorschach é um bom personagem, ele é bem carismático e em muitos momentos você consegue sentir bastante simpatia e empatia por ele, ao mesmo tempo que você entende os valores morais dele, e que eles não são bons valores morais. Como nesse canal também eu tenho um papo de 4 horas de conteúdo sobre meu jogo favorito, que é Hotline Miami, e os personagens são bem carismáticos, mas tipo, meio que não tem um que salva, todo mundo arrombado. Tira, tem uns que salvam. Manda assim, todo mundo arrombado. A história em geral é uma crítica. Eu vou botar no card aqui no YouTube. Eu tenho que lembrar, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que botar cards. Então, Yasmine do futuro. Eu deixo um recado pra você. Coloca o card aqui, ô maluca. Pronto. Violência, então todos os personagens são parte dessa crítica. Só que eles também são pessoas. Eles têm carisma, têm as próprias vidas, são bem legais. Só que não tem nenhum tipo de pano sendo passado pras merdas que eles fazem. A história não romantiza esse lado violento de todos os personagens, ou o lado racista do personagem racista. A história não passa pano pra parte feia dos personagens e fala que é legalzinho e aceitável, não se preocupe muito com isso. Porém, continuam sendo personagens, tipo, escritos, tá tudo bem. Aí eu vou pra um lado... eu não conheço nada desse universo, mas eu gostei do filme. Mas não sei se tem a ver com a história original dos quadrinhos. Eu não vi o filme, não. Eu só vi pequenos momentos. Eu lembro de ter lido que um escritor não é capaz de escrever um personagem mais inteligente que ele. Interessante isso aí. Tem muito da história da HQ, mas o filme faz tudo ser grandioso. A HQ é, tipo, bem trágico e reflexiva. Não, assim, acredito eu que vindo do Snyder, não tem nada a ver com a HQ. Assim, com todo o respeito a quem é fã do Snyder. Um pouquinho mais complicado, só pra deixar mais interessante aqui. Precisa realmente de uma crítica quando você quiser apresentar algum personagem ou algum conceito que foge dos nossos valores morais? Não. O que você precisa manter esses valores morais e o escritor precisa manter esses valores morais também. Dando um exemplo, eu gosto bastante de Dexter. Gosto dos livros e gosto bastante do personagem em si. E ele é um personagem psicopata, serial killer, sem muito valor. Eu queria muito assistir essa série do Dexter. Tudo bem que dizem que o final foi horrível, aí eles fizeram outro final que foi pior ainda. Não sei se é verdade, porque eu nunca assisti. Mas eu tinha muita vontade de, pelo menos, assistir. Sei lá. Pela vida alheia. Só que ele é, tipo, extremamente carismático. Então essa pessoa horrível é legal de acompanhar. Só que você ainda sabe que ele é uma pessoa horrível. E em todo momento que a história poderia fazer algum tipo de redenção mais profunda com o Dexter, isso não acontece. Especialmente nos livros e nas partes mais iniciais da história. O Dexter é um serial killer que só mata outros assassinos, outras pessoas ruins. Ele tá fazendo isso porque ele é um protetor das sombras. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá seguindo um código que foi imposto pra ele. Basicamente deram uma coleira pra ele e ele tá preso por uma coleira. Se tiver uma maneira de cortar essa coleira, ele não vai ter senso de moral e de índole pra não sair por aí matando todo mundo aleatoriamente. É o que ele faria. E aí também não tá nisso de matar outros serial killers pra ser um defensor e um protetor sombrio. Não. Ele tá matando todo mundo porque ele quer. Isso é uma coisa que eu até gosto na série. Na segunda temporada, ele percebe que ele não tem mais a necessidade de matar pessoas. Ele não precisa mais disso. Só que ele quer, então ele continua. Claro que tem muito mais coisa nesse debate, como por exemplo, romantização de serial killer como um conceito em geral. Eu argumento que Dexter mandou
bem na ideia de criar uma história legal e divertida de acompanhar, com personagens carismáticos e divertidos de acompanhar, mas sem romantizar e falar, olha que pica esse serial killer. Não. E eu puxei a ideia de serial killer de violência justamente porque violência é uma coisa meio banalizada Gera em mídia hoje em dia. compreensão. Você consegue entender sem nenhum problema que esfolar alguém vivo não é bom, mas você consegue ainda assim jogar Mortal Kombat. Então é o exemplo mais fácil de se entender o ponto. Mas agora vamos pro rolê aqui, né? O Arrombado do Rudeus, protagonista de Mushoku Tensei. Se você não conhece esse anime / série de livros chamada Mushoku Tensei, considerando que eu pulei entre várias mídias aqui, é uma história sobre um otaku fedido. Esse anime eu não conheço. Obrigada por seguir, Renato Weisenberg. Seja muito bem-vindo. O pai adotivo dele era policial fodão e percebeu que ele era um psicopata desde criança. Ele matava, torturava animais, matava e enterrava. O Deus é uma bosta. Eu tô pensando, vocês assistiram? Uma merda, vocês assistiram! Aí o pai dele ensinou ele a não fazer mal a nenhum ser inocente, só machucar pessoas ruins. Ah, então, viu? Tudo é sempre culpa dos pais. Odeio com todas as minhas forças essa obra. Conheço o anime. Gente, porque é unanimidade. Por que é ruim assim? Eu acompanhei esse anime. Pena que as partes mais interessantes não serão adaptadas. Gente, eu nunca nem ouvi falar desse anime. Eu não vou fingir que eu conheço, sendo que eu não faço ideia do que é isso. Que é isso? Tô vendo pela primeira vez. E fudido, que é atropelado por um caminhão e aí renasce em um mundo de fantasia. Só que ele não é teleportado pra lá, ele nasce e cresce nesse mundo de fantasia. Só que ainda com os pensamentos da vida anterior dele. Com isso, ele comete algumas atitudes, vamos dizer, questionáveis, pra gente não dizer só muito criminoso mesmo. E recentemente, Mushoku Tensei e Rudeus têm estado um pouquinho em pauta por causa de um episódio recente que relativiza a escravidão. Se você me segue no Twitter, você talvez saiba que eu não assisti um episódio recente que relativiza. Quê? É um P que reencarnou em um mundo de fantasia? Gente, qual que é o problema do Japão? É sério isso? É isso mesmo? É muito escroto. O resumo da obra é isso. Quase todo isekai ruim relativo à escravidão. Por isso que eu não curto isekai. Aquelas, né? É, realmente. Deixa eu ver. Acho que não tem nenhum anime de isekai que eu tenha assistido que eu gostei. Bom, pelo menos eu não conheço. Cara, tô chocada, não sabia que era isso não. Então é o lixo do lixo. Visa a escravidão. Se você me segue no Twitter, você talvez saiba que eu não assisto Mushoku Tensei, mas eu li o primeiro volume das novels, e eu queria falar um pouquinho sobre a escrita do autor e a maneira como a história trata o Rudeus. Em particular, vamos falar sobre a atração dele por garotas menores de idade, né? Caralho. Aí aqui vem um ponto interessante que eu vou perguntar, assim, né? Até onde tem muito do autor na obra que ele faz? Porque, tipo, você, pessoa de bem, sentaria na sua cadeira e escreveria uma história romantizando esse tipo de coisa? Você tá tomando um café e pensa, ai, vou escrever sobre um adulto que quer, né, comer jovens garotinhas. Vocês fariam isso? O anime aliviou no começo. Do anime, ele não foi no enterro da mãe dele porque estava vendo vídeo de... Os irmãos dele viram e bateram nele. Aí ele morreu atropelado e reencarnou. E Deus ajudou ele, mas ele ficava tendo pensamento... Jesus Cristo. Tem muita coisa questionável. Anime que vem de light novel costuma ser ruim. Eu não vou poder negar. Os fãs dizem que ele amadurece, tipo assim, demora pra caralho. Ah, meu irmão, vai se fuder. Eu acho que toda obra tem, até certo ponto, um reflexo do autor. Então, eu também acho. Eu acho muito difícil. Assim, não estou falando que você não pode consumir. E aí eu vou dar um exemplo de Samurai X. Porque
o criador de Samurai X tinha no infantil no computador dele, ele foi preso, mó rolê, e eu acho o Samurai X muito bom. E aí foi por causa de Samurai X, porque eu gosto muito, que essa coisa me pegou. Isso me pega muito. Tem como separar o autor da obra? Me diz. Eu não sei, porque eu acho que não. Eu acho que não tem como, porque é a cabeça do cara. E essa cabeça é o que pensa tudo isso. E aí eu fico, não tem como, cara, não tem como. Mas aí vem todo um questionamento moral. Eu vou ir lá consumir e dar dinheiro pra esse arrombado? Mas é muito bom, e agora? Ai, gente. Isso me buga um pouquinho. Porque, por exemplo, eu não gosto de Harry Potter, então eu quero que Harry Potter e J.K. Rowling vai todo mundo se fuder pra lá. Mas e se eu gostasse? Entendeu? Ai, muito confuso, muito confuso. Oi, YX! Como é que você tá? Ai, minha orelha tá coçando. Peraí que vocês falam um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui. Essa parte do anime não contaram. Os fãs dizem que... Ah, tá, essa parte eu li. Eu acho que toda obra... eu li também. O Pedro só melhora com o passar do tempo na obra. Existe a morte do autor em algumas obras, mas obras assim como esse anime fica evidente o que o autor quer. A leitura é muito ruim. Eu levei quase 7 volumes para ver o amadurecimento, e os pensamentos dele é de um dos casos que o autor meteu o dedo, mas que eu quero que morra, é o autor de Osama Rankin e o passado da Miranjo. Não sei se eu conheço. Eu gostava muito de ReZero, até começar a aparecer indícios de P, aí eu abandonei o bagulho. Nossa, cara, eu assisti só um pouquinho e nunca mais vi nada sobre. Também nem sabia que tinha. O autor força pra caralho o Rudeus e os pensamentos dele. Pra mim não dá. O do Samurai X é complicado, pois a obra é boa, mas o autor... Então, o de Samurai X me pega muito. Porque eu realmente não acredito que você separe a obra do autor. Não tem como. Se foi ele mesmo que sentou, pensou, escreveu naquilo, é o nome dele, porque ele fez tudo. Se você for pegar pra analisar, sempre vai ter um trem ali que você pensa, opa, isso aqui tá esquisito, hein? Ai, não sei. Tem um momento que a menina novinha dá pro... e vai embora, perdeu a vida com ele, aí ele fica pensando que ela abandonou ele, o autor fica forçando isso na obra, sendo que ele queria pegar ela enquanto ela dormia! Essa cabeça pensa tudo, calma também, editoras de própria realidade. Tá, mas não é assim que funciona. Samurai X foi feito único e exclusivamente pelo criador da série. Hoje em dia, com esses grandes best-sellers que tem por aí, realmente, tem muita editora que, tipo, te inferniza pra você fazer certas coisas. Ok. Mas ainda assim, até mesmo essas, a premissa inicial, a ideia geral, o que tá sendo feito ali, eu, a criadora, que tô fazendo. O que vai acontecer depois, beleza. Então... realmente ele força demais. O anime forçaram mais ainda, ao ponto de colocar isso em pauta durante 12 episódios. Inclusive o autor de Samurai X voltou a trabalhar e teve um monte de mangaka. E o Oda... eu vi isso do Oda, cara. Ai, meu Deus. Mas no caso de Samurai X, certa pirateada, eu assino embaixo. Porque, cara, é sem condição. Se o Oda, o autor de One Piece, for um cuzão desses, vai ser um desgosto gigante pra mim. Não, o Oda é um dos mangakas que, assim, eu não sou muito fã de One Piece, mas eu sei tudo de One Piece. Apesar de eu nunca ter parado pra ler, mas eu gosto da história, a história me atrai. Eu estou realmente pensando em assistir. E mesmo assim, eu acho ele um mangaka incrível. Incrível. Então, bate na madeira aí, Rondinelli.
Você começa a comparar os personagens dele com o de um predador e muitas coisas batem. A questão do Mushoku é que, de fato, o protagonista muda totalmente a concepção dele mesmo. Ao ponto de abandonar essa vida, mas é polêmico e doentio. Ah, mas é aquilo, né? Ele passa boa parte do anime sendo um arrombado, aí lá na frente, ai, olha que bonito, ele mudou. Ah, vai se fuder. Há autores que têm um lapso de genialidade, mas que depois fazem coisas ruins barra bobas. O cara de Gantz... Nossa... Eu odeio Gantz. Eu sei que dizem que o mangá é melhor do que o anime. Eu li um pouco do mangá, mas eu tenho trauma do anime e acaba que eu odeio Gantz. Cara, eu odeio Gantz. Que negócio ruim. Com todo respeito. Ai, eu nunca... Cara, vocês lembram do... Eu conheci Gantz no... Vocês lembram que tinha um canal que chamava Animax? Só passava anime? Foi lá que eu conheci. Curiosidade, o autor de ReZero e Mushoku são amigos! O final de Mushoku é o começo de ReZero. Batemos-nos na madeira. Lá ela tá meio deprê. Manda uma frase desmotivacional aí. Por que você tá deprê? Calma, eu vou procurar uma. Só terminar de ler os comentários. Poucas pessoas sabem disso. O autor do momento é GG, que por outra curiosidade é uma mulher. Disso eu não sabia, eu tô de boa em ter abandonado. Na verdade, ela passa boa parte do anime em si. A piada é que o autor não gosta dele. De fato, o prota só se lasca. Será que não gosta mesmo? No final da obra, ele continua com algumas ações ainda bem problemáticas. No mangá de Gigantes tem muita teta. Não, tem muita teta, tem muito sexo. O mangá não é melhor, não. Ele tem um pedaço que é bom e só. Ah. É porque dizem... Quem gosta de Gantz defende mais o mangá. Mas eu não gosto de nenhum dos dois. E depois apagou a obra e... As melhores obras foram feitas por autoras. Tá aí no Yasha... Kuroshitsuji, que não me deixam mentir. Nem mesmo estou falando que o Fullmetal. Gente, não adianta, né? Nós, mulheres... Ai, Jesus. Mas voltando pra esse lixo de anime... Como a história trata o Rudeus. Em particular, vamos falar sobre a atração dele por garotas menores de idade, né? Porque, sim, ele é atraído por menores de idade. Por que isso? Chat Noir! Como você tá? Que foi? Minha gatinha miando. Atração dele por garotas menores de idade, né? Porque, sim, ele é atraído por menores de idade. Por que isso? O motivo que dá pra entender por subtexto é devido à questão da cultura otaku no Japão em si. Ele ficou sem sair do quarto dele durante muitos e muitos anos. Com isso, ele ficou só consumindo anime, mangá e light novel. E como ele não saía e não tinha contato físico, a maneira de lidar com os impulsos... Isso é interessante porque otaku aqui é uma coisa e no Oriente é outra completamente diferente. Principalmente ali no Japão, né? Que aqui a gente engloba no otaku toda essa coisa, essa cultura nerd. Geek, blá blá blá. Então você mistura tudo isso, tá em um otaku. Já lá não. Lá é mais essa galera que realmente é meio que excluída da sociedade, mora sozinho, não consegue conviver em sociedade e consome muitos animes, né? Então, tipo, eu não sei se ainda tem... Eu posso estar falando merda, mas até um tempo atrás a galera tinha meio uma coisa tipo assim, ser otaku não é uma coisa bem vista. Não sei se ainda é, porque, né? Mas até um tempo atrás era.
sexuais dele foi Então, essa coisa do cara que fica dentro do quarto, que só assiste anime, que não consegue conversar com mulher, que tem essas taras completamente esquisitas, tanto que os animes são feitos pra suprir essas bizarrices esquisitas. Tem até aquelas justificativas escrotíssimas de ele fica mais interessado em jovenzinhas porque ele não consegue conversar com mulheres. Você entende? Mulheres são assustadoras. É mais fácil conversar com uma garotinha. Cara, vai se foder. Então tem todo esse rolê aí. Não é hikikomori? Não, porque hikikomori é mais um rolê antissocial, assim. Não sei explicar direito, não. Enquanto otaku já vai mais pra essa questão do anime em si mesmo. De consumir animes e mangás e pensar só nisso e gostar só disso e viver. Acho que chega até a englobar um pouco de jogos ali, não tenho certeza. Na própria comunidade otaku não quer ser otaku, principalmente os otakus médios. Hikikomori são as pessoas reclusas em redes sociais, então, que trabalham. E otaku é um termo para pessoas que têm um hobby muito forte. Perfeito. Made in Abyss é outra obra extremamente problemática. E o pior que a história de Made in Abyss é muito boa. Muito boa. Cara, eu fico muito triste de ter essa coisa bizarra de crianças hipersexualizadas. Cara, tanto que teve um dos volumes do mangá que eles botaram uma das personagens lá e tipo assim, a própria comunidade ficou tipo, meu irmão, o que você tá fazendo? Porque, sei lá quantos anos aquelas crianças tinham, tipo, bizarríssimo, bizarríssimo. E por isso que eu não leio, não vejo, não consumo, eu só vou atrás das teorias mesmo, que eu procuro no YouTube, Made in Abyss, teorias, que eu quero saber o que tá acontecendo. Porque a história em si é muito boa, cara. É muito interessante essa parada de ter níveis abaixo e o pau tá quebrando, vai saber o que tá acontecendo. É um mistério bem envolvente. Mas a animação, ai, gente, é podre de escrota. consumir. Como ele não saía e não tinha contato físico, a maneira de lidar com os impulsos sexuais dele foi consumindo pornô, anime. Não sabia dessas paradas em Made in Abyss. É porque começa ruim, aí piora, e aí quando você vê, tá horrível. Inclusive, tem aí umas paradas também relacionadas ao criador desse mangá que vai aí pra esses lados esquisitos da história. Na quinta página já tem menina nua e amarrada com desculpa do autor que é um castigo. Cara, é super bizarro, super bizarro. E é aquilo, porque é uma história boa, mas é só gente doente que vai ficar acompanhando isso. Porque, porra, cara, eu não tô afim de ver a calcinha de uma menina de 6 anos de idade. Eu não quero ver isso. Porra, é foda. Eu gosto de Goblin Slayer, mas é uma história polêmica pra caralho também. Acho que esse eu não conheço. Obra ótima coreana. The Beginning After End, não conheço. O mangá tem muita obra degenerada que sexualiza menores de idade, rituais um pouquinho de novo. novel, e como ele não saía e não tinha contato físico, a maneira de lidar com os impulsos sexuais dele foi consumindo pornô. Anime e mangá tem muita obra degenerada que sexualiza menores de idade, então acabou sendo isso. Com uma ideia de crítica contra o otaku, faz sentido. Já vou me cortar aqui e dizer que não é, mas só pra seguir a narrativa aqui, o primeiro capítulo de Mushoku Tensei, de novo, nos livros, não sei como é que foi o anime, eu não vi, é genuinamente bom. Honestamente e sinceramente bom. No caso, é o capítulo onde ele tá andando pela rua depois de ter sido chutado de casa, e aí ele é atropelado por um caminhão e morre. Por que ele é bom? Porque ele coloca o personagem do Rudeus em uma situação de olha esse fracassado. Dá pra entender por que a vida dele foi pra esse caminho. Mas isso não é uma desculpa pro
quão nojento como pessoa ele é. Ele explica o bullying que ele sofreu no colégio, por que ele decidiu se isolar, mas ao mesmo tempo ele foi chutado de casa porque ele perdeu o funeral dos pais porque ele estava se masturbando vendo pornografia de loli. Não sei se é explicado no anime, mas no livro tem isso com todas as palavras. O mundo em si não olha as ações dele de forma positiva. E ele próprio não olha as ações dele de forma positiva. Ele nesse início tá tipo, cara, eu sou um merda. Eu queria poder mudar, mas tá muito tarde. Esse primeiro capítulo é bom, é uma leitura bem seca, uma leitura bem batendo no Rudeus mesmo. E aí ele morre, ele reencarna e a história esquece completamente desse lado mais crítico. As questões do Rudeus começam a ter um ar mais cômico. Ele repete o tempo inteiro que ele quer mudar e ser uma melhor pessoa nesse novo mundo, mas o interesse dele por crianças não é algo que ele abandonou ou parece ter qualquer interesse em abandonar. E se ele tiver em algum momento no futuro, nesse início a história não trata com seriedade esses assuntos mais sérios. Tem uma cena onde a personagem da Roxy tá indo embora e o Rudeus tá chorando e com um monólogo interno sobre quão importante essa pessoa foi pra vida dele. Como ajudou ele a superar alguns traumas do passado mesmo da vida anterior dele, e como ele adorou a existência dela na vida dele. E aí isso tudo é cortado com ele dizendo, eu roubei a calcinha dela. Desculpa, Roxy. Essa é uma quebra de expectativa pro leitor que tá lendo e se emociona no negócio parar e rir. Mas é um cara de 30 e poucos anos roubando a calcinha de uma garota de 12, 13. Mas na verdade ela não tem 12, 13. Ela é bem mais velha do que isso. Porque a história literalmente ajuda o Rudeus a conseguir ter atração por pessoas menores de idade, só que isso é mais tranquilo. A Roxy tem, sei lá, 50, 60 anos, não sei. Só que ela para de amadurecer com 14 anos. Então o corpo dela meio que tá nessa forma de 14 anos e tal. Junto disso, se não me engano, nesse mundo a idade de, entre aspas, consentimento é bem mais baixa. A galera chega no que seria socialmente uma idade de amadurecimento bem mais rápido. E tudo isso tá na história pra facilitar o Rudeus ser pervertido com gente menor de idade. É tipo um recurso narrativo pra pedofilia. Então essa é uma história que ele dá muito com saliência e que encontrou uma desculpa. Não, e é bizarro isso, que essa premissa do ela fala como uma criança, ela anda como uma criança, ela age como uma criança, ela vai muitas vezes pensar como uma criança, mas ela tem 5.000 anos de idade. Tá liberado! Cara, isso é bizarro, porque você vai encontrar isso em hentai, você vai encontrar isso em shonen, em shoujo, na puta que o pariu A4, porque é isso, porque de alguma forma bizarra isso é normal no Japão. E aí a gente cresce assistindo anime e quais são as chances da gente normalizar isso também? Gente, Nanatsu é um grandíssimo exemplo disso, né? Um dos mais famosos aí que tem isso escancarado, tipo, zero necessidade. Hilário. Para os seus personagens serem lolis. E eu não tô dizendo loli no sentido de tipo criança, eu tô dizendo loli como loli mesmo. E o Rudeus gosta de lolis, então ele tá no paraíso. Cenas como, por exemplo, ele encontrando a Roxy se masturbando, são tratadas pelo Rudeus como, que legal, e são tratadas pela narrativa como, haha, esse Rudeus, nossa, ele realmente é uma figura. São ações que nós consideramos ruins porque deveriam ser consideradas ruins. Porém, o Rudeus não considera elas ruins, e o mais importante, a história em si não considera elas ruins. A história deixa passar, tá tudo bem. Mesmo que no futuro o Rudeus evolua como personagem, como falam que vai, e mesmo que ele mude sua visão, a escrita do início da história passa pano pra isso. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Tanto pra Mushoku quanto em geral? Não tem problema nenhum fazer um personagem mau, ou moralmente escroto, ou com muitas imperfeições que deixem ele uma pessoa questionável. Não tem problema fazer isso e ainda assim fazer um personagem carismático. Só que essas falhas dos personagens devem ser tratadas como falhas. A história em si, a escrita e a semiótica não devem romantizar isso. No caso de Mushoku, que é o que tá em alta hoje em dia, sim, é bem romantizado. A história passa muito. Obrigada por seguir, Apolo. Seja muito bem-vindo. Muito pano. Não vou falar sobre outras coisas que estão mais em alta sobre Mushoku, porque eu não sei o contexto dela, já que eu não li até esse ponto. E eu também provavelmente não vou, porque, independente desse aspecto inteiro que conversamos nesse vídeo, esse livro é muito ruim, cara. Por que vocês gostam dessa merda? Mas a minha tese aqui, em geral, é essa. Não tem problema fazer personagem filha da puta, e você não precisa fazer com que o seu personagem seja só certinho e bonzinho, enfim. Mas Não, eu acho que não tem problema você fazer qualquer coisa. Você pode falar sobre crime, você pode falar sobre sexualidade, você pode falar sobre arrasta pra cima, você pode falar sobre serial killer, você pode falar sobre assalto a banco, você pode criar personagens completamente lixos. Só dê a devida seriedade que esses assuntos merecem. Porque é isso. A partir do momento que você tira a seriedade, que você banaliza, que você romantiza, que você glorifica, porra, pra que você tá fazendo essa merda? Cara, é surreal, é surreal.
mas a sua história tem que tratar a falha dos personagens como falhas, porque realidade e ficção estão entrelaçadas. É impossível separar as duas em um nível mais profundo. Sim. Então, se você for fazer um personagem mais moralmente ambíguo, certifique-se que sua história olhe pra ele com esses mesmos olhos de ambiguidade, que olhe pras coisas ruins como ruins. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem Nossa, assistido. Agradecimentos especiais ao parabéns, foi Lhama, muito porque ele bom. que sugeriu esse vídeo há muito tempo. Eu não fiz antes porque é um assunto muito complicado e muito delicado de se tocar. E aí só agora eu senti que eu conseguia falar sobre isso, então Muito eu espero ter bom. feito um bom trabalho. Muito Muito obrigado a quem me apoia de bom. qualquer maneira. Até a próxima e até! Até. Nossa, foi um vídeo muito bom, porque dá pra gente pensar muita coisa sobre isso. Gente que vai olhar esse tipo de coisa vai normalizar, gente que é doente da cabeça vai se identificar, gente que vai querer também. E daí, meu filho, é cada coisa. Ai, mas você não pode responsabilizar o ator. Nesse caso, eu posso sim, eu já estou. Porque é isso. Você pode falar sobre o que você quiser, mas fale das coisas com a seriedade que elas devem ser ditas. Porque banalizar esse tipo de coisa é muito complicado. É isso. Muito bom vídeo. Nossa, vídeos que... que te botam pra pensar. Gosto. Nossa, foi um excelentíssimo vídeo.